entrarmos no ano, Senhor Deus, orando, pedindo, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pedindo pelas bênçãos que vamos certamente receber todos os dias no ano vindouro. Pai, nós viemos aqui para te adorar e te agradecer, mas o Senhor é tão bom que mesmo enquanto nós estamos te adorando e te agradecendo, o Senhor se mostra presente e transforma o nosso coração, Senhor Deus. O Senhor nos deixa realmente, Senhor Deus, sabedores de que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor está aqui, que o Senhor já está preparando algo novo, algo maravilhoso para nós, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que não são as nossas promessas, nós sabemos, Senhor Deus, que não são os nossos desejos e nem aquilo que nós projetamos começar a fazer, que vai fazer a mudança nas nossas vidas. O que faz realmente a transformação nas nossas vidas é a tua presença e a tua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, porque nós temos ambas, todos os dias, nós temos a tua palavra e temos a tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, Emmanuel, Deus conosco. Graças te damos e te pedimos, Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui essa noite, com a ministração da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles irmãos que estão anotando, é o último sermão do ano. Glória a Deus. Enfrentando as tempestades da vida. Quem pode repetir comigo essa frase, por favor? Enfrentando as tempestades da vida. Abre, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Vamos à leitura do texto. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Repita comigo, por favor, essa frase. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Nas outras versões fala que subitamente sobreveio sobre eles uma tempestade, com ventos fortes, e esses ventos fortes geraram ondas muito altas, que começaram a ser arremessadas contra o barco, de forma tal que começou a encher o barco d'água. E Jesus estava na popa. Repita comigo, por favor, essa frase. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, desculpa porque eu comecei a falar de uma passagem, né? Estou lendo outra coisa aqui, desculpe, tá? Esquece os endemoniados lá de Gadara, essa é uma outra pregação. E vai vir no que vem. Então aqui é sobre Jesus acalmando a tempestade, tá bom? É porque eu até falei, né? Os pastores, eles ficam copiando minhas coisas, né? Eles leem meus pensamentos e correm na frente e pregam antes de mim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu falei, não, vou deixar para o ano que vem, para não ficar muito em cima. Perdão, tá, queridos? Então, esquece o demoniado de Gadara. A importância aqui é que, já sendo tarde da noite, Jesus tinha passado o dia todo cuidando de alguns assuntos, ensinando pessoas, falando em parábolas, explicando essas parábolas até para os seus discípulos. E já tarde da noite, ele entra no barco e resolve passar para o outro lado, para outra margem do lago
da Galiléia, é chamado também de Mar da Galiléia por causa da sua extensão. E sobreveio sobre eles um vento muito forte, impetuoso, que gerou ali uma tempestade. E eles ficaram muito preocupados, achando que iam morrer, porque começou a entrar água no barco. E o evangelista Marcos registrou que Jesus tinha entrado neste barco com seus discípulos. E ele narra que nesse momento da travessia em que sobreveio sobre eles aquele vento impetuoso, esse temporal forte, formando águas tão altas, ondas tão altas, que a água começou a invadir o barco. Os irmãos sabem que uma embarcação, quando enche de água, o que acontece com ela? Ela afunda. E não somente isso. Os irmãos imaginem os discípulos agitados de um lado para o outro, dentro da embarcação. Quem aqui já pegou uma canoa? Já andou de barco? Quem aqui já andou de canoa de remo? Quem aqui já andou de barco de motor? Tinha capitão no barco de vocês? Não? Tinha? Quem já entrou numa embarcação que tinha um capitão? Vocês passaram por essa experiência de ele falar assim: não, você senta desse lado e você ali senta do outro lado, aí você aqui vem para esse e você vem para esse? Vocês passaram por essa experiência por quê? Porque precisa haver um equilíbrio de peso dentro do barco, para que esse barco, por maior que seja, não afunde, não vire. Aí vocês imaginam, água entrando, vento soprando, e os discípulos agitados para um lado para o outro. Imagina como é que estava esse barco. Estava a ponto de virar. E eles estavam a ponto de afundar, de morrer, afogados. O texto diz, no final do versículo 37, que o barco já estava se enchendo de água. E o que nos leva a entender que o mar estava de fato bem revoltoso e as ondas estavam a ponto de virar aquela embarcação. Os discípulos estavam apavorados. E no meio de toda essa confusão, Jesus estava na popa dormindo. Os discípulos acordam Jesus e lhe perguntam: Mestre, o Senhor não se importa que venhamos a morrer? Esse texto foi escrito por Marcos tempos depois do acontecimento. E ele escreveu esse texto baseado no testemunho de Pedro. Pedro foi uma testemunha ocular e presente. Ele estava no meio de toda aquela agitação. E ele testemunhou o quanto Jesus estava tranquilo ao ponto de estar dormindo. E Marcos, com certeza, descreveu aquela cena de uma forma um tanto poética. A gente vê que os discípulos corriam de um lado para o outro. Se tivesse sido eu que tivesse escrito, hoje estaria registrado assim: estava todo mundo apavorado, correndo de um lado para o outro, o naufrágio era iminente, e Jesus estava dormindo tranquilamente, como se não estivesse nem ali. Até que o Pedrão foi até Jesus, sacudiu o mestre e gritou: Jesus, eu vou morrer! Se fosse eu que estivesse lá, eu ia escrever dessa forma, eu ia contar desse jeitinho com o ar. Pode botar desse jeito, foi assim mesmo que aconteceu. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós somos pessoas. Estava comentando isso com os pastores, né? Comentei isso com o pastor Hamilton recentemente. Nós somos pessoas aparentemente calmas, tranquilas. Olha para quem está do seu lado, sorri para ela. É uma pessoa tranquila que está do seu lado, calma. Nada lhe tira a paciência. Absolutamente nunca fica fora de si. Tem o controle emocional, o domínio próprio das suas palavras e das suas ações. Não é assim? Não é, né? Mas nós somos pessoas aparentemente calmas, tranquilas, enquanto tudo está sob controle. Mas quando a tempestade vem,
cedo ou tarde, elas podem aparecer. Eu não vou falar que nem aqui o pastor Hamilton, que elas virão com certeza, que nem as chuvas cairão na terra, com certeza, né? Mas provavelmente muitos de nós vamos passar tempestades no ano que vem. E quando os ventos estiverem soprando contra nós ficaremos como aqueles discípulos agitados, correndo de um lado para o outro, mesmo sabendo que Jesus Cristo está no nosso lado. Como nós vamos reagir quando os ventos contrários começarem a soprar contra nós? Quando as dificuldades chegarem? Quando as coisas começarem a sair de controle? Voltando ao texto, os discípulos acordam Jesus. E devemos entender que Jesus deveria estar realmente exausto e não indiferente àquela situação, porque ele havia passado o dia inteiro até tarde ensinando à beira do mar, em forma de parábolas, e ainda gastou tempo explicando o significado das parábolas para os seus discípulos. Jesus então, despertado do seu sono, repreendeu o vento e acalmou a tempestade. E os seus discípulos ficaram admirados e possuídos de grande temor e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Cutuca quem está aí do seu lado, pergunta: quem é esse que vê uma tempestade e fala que aquieta-te? E a tempestade obedece? Agora responde para ele: é Jesus. Queridos, o que nós podemos aprender com essa história? Que o barco representa a nossa vida, a nossa trajetória de vida. E quais são as verdades que nós podemos aplicar para o ano que vem? Quem quer aplicar algumas verdades no ano que vem? Como o pastor Hamilton pregou aqui domingo. Não adianta a gente ir aqui, domingo após domingo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aqui a explicação da palavra de Deus, se nós não tivermos uma reação positiva a isso. E a primeira verdade que nós podemos aplicar no ano que vem é que a presença de Jesus em nossa vida não significa ausência de tempestades. É verdade. Vamos repetir? A presença de Jesus em nossa vida não significa ausência de tempestades. Mesmo que Jesus esteja presente na embarcação da nossa vida, vamos passar por tempestades, por lutas, por provações de todo tipo. Muitos daqueles discípulos eram pescadores de profissão, homens habituados a navegar naquelas águas, mas sobreveio sobre eles uma mudança climática repentina, inesperada, violenta. E mesmo sendo pescadores experientes, aqueles homens se viram numa situação tal que os deixou apavorados, achando que iriam morrer. Aquela situação era inesperada, porque geralmente as águas do lago da Galileia são tranquilas. Mas esse lago, ele fica geograficamente situado a 212 metros abaixo do nível do mar. E aonde ele fica, tem montanhas perto, e ali formam-se muitos ventos, e a pressão, a temperatura, às vezes vemos uma onda de calor que muda repentinamente ali, e tudo começa a virar tempestade, começa a formar nuvens, vem vento, e aí acontece esse tipo de coisa, ventos muito fortes, que começam a formar aquelas ondas. Situações inesperadas acontecem com qualquer um de nós. No geral, estamos navegando seguros em águas tranquilas, mas uma hora ou outra podemos ser surpreendidos por uma adversidade que transforma aquele dia tranquilo num dia ruim. Um dia estamos bem com a esposa, no outro, por causa de uma bobagem qualquer, brigamos, falamos o que não devíamos e abalamos o relacionamento ao ponto de ficarmos ao triste da separação. E eu quero dizer, quem é casado, que levanta sua mão.
Levanta sua mão bem alta. Fala, eu sou casado. Eu estou casado. E quero permanecer casado. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu falo para todos os casais aqui da igreja. Às vezes, se não tiver sabedoria nas palavras e na forma como vai conversar com o cônjuge, uma coisinha de nada é que nem uma faísca perto da pólvora, vira um negócio perigoso. Se não tiver sabedoria nas palavras, no jeito de conversar, uma bobagem pode virar uma briga tremenda. E às vezes um assunto muito sério, conversado de maneira inteligente, sábia, calma, tranquila, pode ser facilmente resolvido. Então tudo isso, claro, sempre está na forma como vai falar, na forma como vai abordar, no momento como vai, na forma como vai lidar com aquele problema. Amém? Isso serve para outros relacionamentos também, queridos, viu? Não é só relacionamento marido e esposa, não. Relacionamento pai com filho, relacionamento patrão e empregado. Todos nós aqui devemos satisfação a alguém. E se a gente tiver sabedoria na forma como vai lidar com certos problemas, irmãos, tudo vai se resolver facilmente. Então a primeira verdade que podemos aplicar é que a presença de Jesus em nossa vida não significa ausência de tempestades. Foi Jesus mesmo que disse em João 16:33, no final do versículo 33, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo, não desanime, não desista, não tenha medo não, porque eu estou contigo, eu estou no seu barco. Glória a Deus. E se Jesus está no nosso barco, como diz a canção, o nosso barco não vai afundar. Amém. Queridos? Então a primeira aplicação, a primeira verdade que podemos aplicar é que Jesus nas nossas vidas não significa ausência de tempestades. Isso nos remete à segunda verdade que devemos aplicar em 2025. A presença de Jesus em nossa vida significa que, apesar das tempestades, o nosso barco não vai afundar. Vamos repetir? A presença de Jesus em nossa vida significa que, apesar das tempestades, o nosso barco não vai afundar. Amém? Amém. Os ventos podem soprar, as ondas podem bater, pode até entrar água no mar, mas ele não vai afundar se Jesus estiver dentro dele. Amém. Interessante, no final do versículo 36 está escrito que outros barcos o seguiam. Jesus entrou num barco com seus discípulos e está escrito que outros barcos o seguiam. E depois não há nenhuma menção do que aconteceu com esses outros barcos. Eu só sei de uma coisa: o barco em que Jesus estava balançou de um lado para o outro, mas não afundou. E a aplicação prática é que seguir Jesus de perto não é suficiente. Cutuca o crente que está do seu lado e diga para ele: seguir Jesus de perto não é suficiente. Ele tem que estar dentro do nosso barco. Como eu falei, esse barco simboliza a nossa vida. Não adianta eu ficar admirado com a presença de Deus na vida daquele irmão que está sendo abençoado. Olha lá aquele irmão, como Deus o está abençoando. Olha lá aquela outra, nossa, tudo que ela faz dá certo. Olha aquela outra ali, sempre está sorrindo. Meus irmãos, chega a experimentar Jesus pela vida dos outros. É o momento, e assim, se isso não acontece ainda, irmãos, vamos entrar em 2025 com esse propósito. É o momento de eu experimentar Jesus na minha vida. Glória a Deus. Eu preciso ter as minhas próprias experiências com Deus.
O versículo 38 menciona que Jesus estava na popa. Por razões funcionais, a popa sempre é a localização do aparelho de manobra do barco, onde se encontra o leme, né, da embarcação, aquele timão, né? Aquele negócio assim, quem já assistiu o Pirata do Caribe sabe, né? Como é que é? Aquele negócio assim, cheio de coisa assim, de segurar e ficar rodando assim, né? Parece volante de ônibus, né? Então, a popa é o lugar onde fica esse volante que direciona o leme, que dá direção, direcionamento para onde que o barco vai, se ele vai reto, se ele vai virar para a direita, se ele vai virar para a esquerda. Daí nós podemos aprender outra aplicação prática. Não basta Jesus estar dentro do meu barco, se ele estiver dormindo, adormecido. Como assim? Como é que Jesus pode estar dentro da minha vida e estar adormecido? Eu sou crente, eu posso falar que eu sou crente. Quem aqui fala que eu sou crente? Eu sou evangélico. Quem fala? Eu sou evangélico. Eu sou crente. Jesus está na sua vida? Tem vezes que está. Mas tem umas outras vezes que eu pulo ele para fora do mar. Porque senão ele vai ter que fazer umas coisas que não prestam. Tem gente jogando Jesus para fora do barco o tempo todo. Não adianta Jesus estar dentro do meu barco se ele estiver adormecido. Isso porque enquanto a embarcação estava no controle daqueles discípulos que eram experientes, eram pescadores, sabiam o que estavam fazendo, achavam que tinham controle nas mãos, mas enquanto aquele barco estava no controle deles, o que aconteceu? Muitos deles, experientes pescadores e marinheiros, o naufrágio era iminente, quase certo. Então não basta Jesus estar no barco, ele precisa estar no controle. É preciso que nós venhamos pedir que ele tome o comando da embarcação da nossa vida. Mas quantos têm coragem de colocar isso como propósito para 2025? Até quando nós vamos continuar levando a nossa vidinha louca? Até quando nós vamos viver em dicotomia? Até quando nós vamos ter duas faces? Quando eu venho para a igreja, eu boto a roupa e a máscara de crente. Mas quando eu estou na escola, lá o negócio é diferente. Eu estou no meio das minhas amigas. Lá, se eu dançar conforme a música, elas vão me tirar da turma. Se lá eu fumar o cigarro do capeta, elas vão falar que eu sou careta. Se lá eu dançar a música do funk que rola no recreio lá junto com elas lá, fazer os negocinhos lá, aí ela vai lá, ela vai a crentezinha do Paulo. Chega no domingo, a gente veste a roupa, coloca a máscara e vem para cá, sorri para todo mundo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é uma educação, uma coisa linda. Que homem maravilhoso, que mulher exemplar, olha lá. Nossa, essa vai casar. Eu acho que essa é ela. Eu estou achando que é ela. Mas não conhece como é que é em casa com os pais. Quando a mãe fala assim, minha filha, por favor, você pode limpar a casa para mim hoje? Não, mãe! Sem assim desse jeito não. Sou uma escrava dentro dessa casa. Meu filho, joga eles fora para mim. Ai, pai, que caco. Na escola, aqui, nossa, que menina educada. Na escola, é a chefe da quadrilha. Não sorria, não, isso é triste, mano. E é uma grande realidade. Filhos de pastores, de irmãos da igreja, tá? Chefe de gangue na escola.
Um dia eu fui chamado na escola, pastor, neto de pastor, fui chamado na escola pelo diretor, falei, gente, que meu filho é pronto na escola. Aí chega lá o diretor, sabe o que é? Que o Felipe e mais 2 amigos dele tomaram conta dos banheiros da escola. Cada um é dono de um banheiro, que só faz pipi lá dentro, quem pagar dinheiro para eles. Gente, é chefe, rapaz, chefe de gangue, é chefe de casa, é pianinho. Se andar fora da linha, sabe como é que é, né? Entra na vara da justiça e da disciplina, né? Aquela vara de marmelo. Mas da escola do terror, ele pastor, a gente ensina, mas a gente não vai longe não. A gente está aqui sorrindo um para o outro, entra no carro, parece aquele desenho do Pateta. Se vocês não viram, gente, vocês têm que ver esse desenho do Pateta. Ele é muito assim, ilustrativo. E um homem sai de casa com a roupa, tudo bonito. Quando ele entra no carro, que ele bate a porta do carro, ele se transforma, sai xingando todo mundo e buzina. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Amém. Pelo menos em 2025, amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, Jesus tem que ocupar o lugar mais importante. Ele tem que ser aquele que está no controle do timão, aquele que está no volante das nossas vidas. Se ele não estiver no centro das nossas vidas, se ele estiver de lado dormindo, se nós não dermos a ele o devido valor, a devida autoridade, como é que será que nós vamos agir em 2025? A popa do navio, do barco, é um lugar também onde se encontra um local destinado ao mastro. Quando é um barco maior, tem sempre um mastro principal. E o que é colocado lá no alto desse mastro, vocês sabem? É uma bandeira, não é? Vocês sabem o que significa aquela bandeira quando ela é hasteada lá em cima? Não sabem? O comandante do navio, ele é a autoridade máxima do navio. Quando ele entra a bordo do navio, a sua bandeira tem que ser hasteada. Porque ele, dentro do navio, tem a autoridade para mandar prender. Ele é o comandante daquela embarcação. Ele tem inclusive a autoridade de polícia dentro da sua embarcação. Então, queridos, quem já foi aqui no comando aeronáutico, no quartel, o que viu lá? Quem estava no lugar mais alto? A bandeira do Brasil, porque ela ocupa o lugar mais alto. E do lado dela, a bandeira do comandante daquela unidade. Isso demonstra o quê? Que aquela autoridade está presente a bordo. Eles chamam de bordo mesmo, como se fosse um barco. Então Jesus, querido, ele tem que ter nas nossas vidas essa flâmula de comando hasteada. Uma bandeira que representa a sua presença e a sua autoridade máxima dentro da nossa embarcação. Será que somos capazes de dar o devido lugar para Jesus dentro dos nossos barcos no ano que vem? Amém. Amém? Essa é a segunda verdade que nós podemos praticar em 2025. E a terceira, irmãos, para terminar. Terceira verdade que devemos colocar em prática em 2025. A presença de Jesus em nossa vida é a certeza de que as tempestades terão fim. Vamos repetir? A presença de Jesus em nossa vida é a certeza de que as tempestades podem durar por um pouco, mas elas terão fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Tempestades podem nos pegar de surpresa. Tempestades podem bater violentamente contra o nosso barco. Tempestades podem durar algum tempo, até mais do que nós gostaríamos. Mas quem tem Jesus em sua vida não precisa se apavorar, porque pode ter a certeza de que vai chegar a hora em que ele vai se levantar e vai dizer: basta, chega, aquiete esse vento, aquiete-se tempestade, chega de tempestade.
em que Jesus vai repreender os ventos contrários e vai ordenar que tudo se acalme ao seu redor. Os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Meus irmãos, o silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. Minhas irmãs, a demora de Deus não significa que Ele não se importa. Vocês lembram do que eu falei na pregação dos 7 mergulhos de Naamã? Não vai ser do nosso jeito, não vai ser no nosso tempo, mas não quer dizer que não vai ser. Uma hora Jesus se levanta e Ele fala: chega. Quando estivermos passando por tempestades, temos que nos lembrar do que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando estivermos passando por tempestades, temos que nos lembrar do que está escrito em Romanos 5, versículos 3 ao 5, que dizem: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não nos deixa decepcionados. Diga para quem está do seu lado: não perca a esperança. Jesus não repreendeu os discípulos por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. E é justamente essa falta de fé madura que nos leva a naufragar diante das adversidades. Ouçam a admoestação que o apóstolo Paulo fez a Timóteo. E ele escreve: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Diga para quem está do seu lado: combata o bom combate, mantenha a sua fé e a sua boa consciência. Jesus é contigo. Depois que Jesus acalmou a tempestade, os seus discípulos ficaram admirados. Pareciam como quem nunca tinham presenciado e testemunhado outros milagres de Jesus. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos milagres Jesus já fez nas nossas vidas? Quantos mais Ele precisa fazer para que nós tenhamos fé? O que mais precisa acontecer? O que mais Ele precisa provar? Precisamos ter uma fé madura. Temos que trazer sempre à memória os milagres que Jesus já realizou em nossas vidas, porque isso sustenta a nossa fé. Temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, pois é essa certeza que nos dará a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Amém? Amém. Feche seus olhos, queridos. Começa a buscar, a trazer à memória, trazer à lembrança fatos, acontecimentos, milagres que Deus já realizou na sua vida. E lembre-se sempre, quando estivermos passando por tempestades, por lutas, por dias maus, por situações difíceis, jamais devemos nos isolar ou achar que damos conta sozinhos. É certo que aquele barco não afundou por causa da intervenção de Jesus, mas antes mesmo de Jesus se levantar, aqueles homens estavam todos trabalhando em conjunto. Enquanto um segurava firme o leme, o timão, outro recolhia a vela, outro remava
outro tirava água de dentro do barco. Era um time, todos trabalhando unidos por um propósito. Eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles, mas mesmo assim, eles precisaram da ajuda uns dos outros. O texto não fala o que aconteceu com os outros barcos que entraram no lago para seguir Jesus, mas eu presumo que se alguém entrou naquele lago sozinho para seguir o barco de Jesus, com essa tempestade que veio, muitos deles devem ter naufragado. Não adianta seguir Jesus a uma certa distância. Ele tem que estar no barco das nossas vidas e mais, ele tem que estar no controle, na direção. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Manaus e fui a um passeio de barco, conhecendo o encontro das águas entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Aquele encontro de águas de cores diferentes. E a embarcação que eu entrei não era pequena, mas eu pude ver a preocupação do capitão em distribuir as pessoas que foram entrando, de forma que o barco não perdesse o equilíbrio e não tombasse para um dos lados por causa do excesso de peso. Toda embarcação ela tem um limite de peso. E as nossas vidas, nós também temos um limite do que nós podemos suportar. Da mesma forma, nós temos que ter equilíbrio e evitar de levarmos para o ano que vem pesos desnecessários, excessos de pesos que podem comprometer o equilíbrio ou mesmo levar o nosso barco a afundar. Nós temos que jogar para fora do barco tudo aquilo que impede que Jesus esteja no controle e na direção das nossas vidas. Pecados de estimação, vícios, mau aproveitamento do nosso tempo, inclusive do nosso tempo livre, preguiça, procrastinação, ficar enrolando, adiando. Sabe aquela visita para tomar um café? A gente vai procrastinando, a gente vai adiando. Não, uma hora eu vou, nunca vai. Depois é chamado no velório, o pessoal morreu. E você fica assim, ué. Eu fiquei de ir na casa do meu irmão visitar, mas agora não dá mais, ele já morreu. Não tem como visitar mais. Não tem mais como tomar aquele café. Murmurações, língua ferina, sempre criticando, sempre colocando o outro para baixo, sempre com um comentário maldoso, hábitos mundanos que não são compatíveis com quem é filho de Deus, para quem é cidadão dos céus. E eu quero te convidar essa noite para que você, no seu lugar, faça um compromisso agora. Você não vai fazer esse compromisso com o pastor Rodrigo, não é comigo, mas faz um compromisso com Deus agora. Faz um compromisso com Jesus. Pede perdão. Todos nós precisamos pedir perdão, porque nós teimamos em achar que damos conta de tudo, que nós é que somos os donos das nossas vidas. Queridos, a partir do momento em que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida passou a não ser nossa mais. Nós tínhamos o livre-arbítrio. Nós poderíamos negar. Falar, não, Jesus, não vou deixar que o Senhor tome conta. Vou continuar com a minha vidinha louca aqui. Mas um dia nós fomos convidados, o Espírito Santo tocou no nosso coração e nós confessamos: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a seguir os Teus passos. A partir daquele momento, queridos, o barco não é nosso mais. Nós estamos num barco emprestado.
mas nós não podemos tomar o timão, a direção das mãos de Jesus. E quantas vezes nós temos feito assim? Não é o que eu quero, é do meu tempo, é essa roupa que eu quero, é essa roupa que eu vou vestir, é esse homem que eu vou casar, é essa menina que eu vou namorar. A gente nunca pergunta para Deus: Senhor, é isso mesmo? Confirma para mim. Senhor, esse negócio, eu faço ou não faço, eu vendo ou não vendo, eu compro ou não compro. Pede ao Senhor para te dar direção. Pede ao Senhor: Senhor, me mostre, me dá um sinal. Se a porta abrir, eu vou entender que o Senhor está abençoando para que tudo, vai dar certo. Mas se fechar, já é um sinal que Deus está te dando. Mas quantos de nós entregamos nas mãos de Deus e falamos: Senhor, me dá a tua direção, eu vou esperar a tua resposta, eu vou esperar, eu estou ansioso, eu quero muito, mas eu vou esperar o Senhor me responder. E Ele vai te responder, porque quando você acorda Jesus e coloca Ele no controle da embarcação, tudo à sua volta, tudo, absolutamente tudo, vai se acalmar. E eu quero orar por você neste momento. Senhor, nessa noite nós aprendemos, Pai, que a presença de Jesus no nosso barco não quer dizer a ausência de tempestades, mas nós aprendemos também, Senhor Deus, que ainda que as tempestades venham, elas têm um tempo determinado por Jesus. Haverá um momento em que Jesus se levantará e falará: aquieta-te, vento, e aquele mar revolto à nossa volta vai se acalmar. E nós aprendemos também, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, um propósito maravilhoso para a vida de cada um de nós. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem propósitos para nós em 2025. E que quando o Senhor está no controle das nossas vidas, nós podemos ter a certeza de que as tempestades vão ter fim. E tudo se fará novo. E nós viveremos em novidade de vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos no Teu padrão e não no nosso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver em novidade de vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer o Teu querer acima da nossa vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos coragem de nos submeter, Senhor Deus, à Tua direção, ao Teu cuidado, Senhor Deus, ao Teu direcionamento. Pai, ainda que a Tua resposta seja não, que nós possamos ser obedientes, Senhor Deus, que nós possamos ser vasos, Senhor Deus, nas Tuas mãos, para abençoar outros, Senhor. Que as bênçãos que o Senhor tem sobre nós possam ser repartidas por aqueles que estão ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor Deus, sobre os Teus filhos, um ano extraordinariamente abençoado em todas as áreas das suas vidas, Pai. Que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo livre, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, deixar de teimosia, de rebeldia, Senhor Deus, e aprender, Pai, a entregar as coisas nas Tuas mãos, até mesmo aquilo que nós vamos falar, até mesmo aquilo que nós vamos fazer, Pai, que nós antes possamos pensar: se fosse Jesus que estivesse aqui no meu lugar agora, nessa situação, o que Ele faria no meu lugar? O que Jesus faria? O que Ele falaria? De que forma Ele agiria? Então, como sou discípulo de Jesus, eu quero imitar o que Ele falaria, o que Ele faria. Eu quero fazer exatamente como Ele faria no meu lugar. Que nós possamos, em nome de Jesus, através da obediência e da gratidão, ser bastante, abundantemente abençoados no ano vindouro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria também dar uma oportunidade para você que veio aqui essa noite, mas que ainda está no controle de toda a sua embarcação. Não, eu reconheço que até hoje
eu tenho andado nos meus caminhos, nos meus passos, no meu ritmo, vou para onde eu quero e nunca deixei Cristo governar a minha vida. Mas hoje eu entendi que eu preciso entregar a minha vida nas mãos do Pai, nas mãos de Jesus. Se você, essa noite, teve esse entendimento, o Espírito Santo falou no seu coração, e você quiser que eu ore por você em relação a isso, eu queria te convidar para vir aqui à frente para orar junto com você. Ou então, onde você estiver, levante a mão e vou até aí. Eu quero orar junto com você, para que Jesus seja o centro da sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Alguém? Amém? Então, todos sejam abençoados por Deus. Aqueles que ainda não foram, tenham uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Da glória. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Mas alguém quer fazer como João Vitor e essa noite entregar o controle da embarcação nas mãos de Jesus? Glória a Deus. João, o Senhor preparou essa noite para você, meu querido. Mais importante do que tudo que nós fizemos até agora é o que está acontecendo aqui agora com você. A palavra do Senhor fala que se nós confessarmos com a nossa boca Jesus Cristo como Senhor e formos batizados, seremos salvos. Essa noite eu quero te convidar para fazer essa oração junto comigo. Você pode repetir, por favor? Bem-vindo à família.